Amigos, se vocês seguiram minhas orientações à risca, ou seja, utilizaram a função print screen do seu computador e salvaram a imagem na forma de uma imagem JPEG, por exemplo, usando o editor de imagem que vocês quiserem, por exemplo, Paint, né? Então vocês vão ter no seu computador um conjunto de 5 imagens que corresponde aos anéis de Debye-Scherrer obtidos a 4, 5, 6, 7, 8 e 9 kV, a partir do vídeo que eu acabei de postar, tá bem? Então, nessa videoaula, nós vamos ensinar para vocês como é que faz para a gente utilizar essa ferramenta, esse rastreador de objetos online, que é o Tracker, né? O Tracker, só para lembrar, é um projeto da Open Source Physics, que é hospedado pelos amigos da Compadre, tá? E ele é suportado pelos amigos da Davidson College, Cabrillo College e St. Olaf College, ok? Com o Tracker instalado no seu computador, então nós vamos procurar aquelas imagens que vocês salvaram e vamos importá-las. Vamos começar com 4 kV, ok? Na sequência, nós temos que inserir um plano cartesiano de referência, tá bem? Inclusive, como eu coloquei a régua um pouquinho torta para fazer o vídeo, a gente pode corrigir isso daqui, tá bem? Na sequência, nós vamos inserir os pontos de calibração, para que o Tracker ele possa nos fazer as medidas de forma correta. Então, está aqui os 2 pontos de calibração. Aí nós temos que informar quais são as coordenadas desse ponto de calibração. No nosso caso, x1 é 0, y1 é 0, x2 é 4 centímetros positivo, ou seja, 0,04 metros, e y2 é 0 metros também. Tá lá. Então, agora nós estamos em condições de utilizar esta função, que é a fita métrica, para poder fazer a medida. Tá bem? O que o manual nos orienta? Nos orienta a proceder da seguinte maneira: medir o diâmetro externo do anel, medir o diâmetro interno do anel em questão e depois você fazer uma média, ok? Aqui nós vamos meio que no olho encontrar um ponto médio já, tá bem? Claro que em casa vocês, na busca de uma maior precisão, podem fazer isso daí, como eu sugeri. O manual sugeriu, tá? Então, vamos começar explorando o raio menor, ou seja, medindo o diâmetro D1, tá? Então, nós vamos segurar aqui e levar mais ou menos num ponto médio do anel, tá? Então, tá aqui, 26,10 centímetros, tá bom? Então, nós vamos já colocar esse valor lá no Excel, tá? Então, 26,1 milímetros, tá? Então, 26,1 milímetros é D1. E na sequência, nós vamos medir o D2. Clicamos aqui e vamos levar mais ou menos para um ponto médio da franja. Aqui a mesma coisa e tá lá. Então, 44,51 milímetros. Vamos lá no Excel. 44,51 milímetros. Ok? Aí, na sequência, voltamos lá para o Tracker e nós vamos criar uma nova imagem, importar uma nova imagem, novo vídeo, que agora é 5 kV, ok? Tá lá. Vamos proceder da mesma maneira.
Tá? Então, nós temos aqui o comprimento de onda, nós temos os diâmetros, tá? Então, aí eu quero chamar a sua atenção para uma informação importante, né? Como a gente precisa fazer o gráfico do comprimento de onda versus o raio, né? Ou seja, comprimento de onda em x e o raio em y, então eu preciso que o comprimento de onda de Broglie esteja em metro e o raio esteja em metro. Então, para isso eu já programei no Excel, né? Então, por exemplo, o diâmetro 1, 26,1 milímetro, né? Então, você tem que, para chegar no raio, você pega esse valor e divide por 2. E como isso aqui está em milímetro, para a gente passar para metro, a gente divide por 1000, porque é o 10 a menos 3, tá bom? E fizemos isso para as demais células. A mesma coisa nós fizemos para D2, tá? A mesma coisa nós fizemos para D2. Então, para chegar em R2, nós pegamos o valor de D2, dividimos por 2, depois dividimos por 1000, para que a gente tenha o valor em metro, tá? Então, nós vamos copiar esses valores de comprimento de ondas de Broglie no programa que a gente vai usar para fazer o gráfico. Nós vamos colar aqui no Origin, tá? Vocês podem utilizar o editor de gráfico que vocês quiserem, tá bom? Iremos proceder da mesma maneira em relação a R1 e R2. Vamos copiar, então, os valores de R1. E, na sequência, vamos copiar os valores de R2. Ok? Então, nós vamos plotar um gráfico do comprimento de onda em X pelo raio em Y, tá? Então, nós vamos aqui em Plot, Symbol, Scatter, ok? Então, em X nós temos comprimento de onda, em Y nós temos o raio, adicionando. Em X nós temos comprimento de onda de Broglie, em Y nós temos o raio. E está lá nosso gráfico. Pedimos para escalar. Está lá, pessoal, as nossas retas. Tá? Então, só vamos ajustar aqui. Então, R1, vamos colocar um verde. R2, a gente vai colocar um azul. Ok? Então, tá lá o nosso gráfico, pessoal. Inclusive, se a gente estender, o eixo dos gráficos, né? Então, por exemplo, para 0,3 e aqui a gente estender para 0,1, por exemplo, à medida que a gente vai se aproximando de zero, dá para vocês verem que essas duas retas elas vão se encontrar lá na frente, né? Ok? Mas nós precisamos, então, fazer a regressão linear dessas duas retas. Então, vamos selecionar os dados. Vamos começar com o R1, tá? Selecionamos os dados R1, análise, fit linear. Tá lá. 0,7514 vezes 10 a nona. Vamos lá no Excel. 0,7514 vezes 10 a nona, tá lá, D1, né? 1,73 vezes 10 a menos 10, que é a mesma coisa que 173 picômetros, tá? Vamos, então, na sequência, selecionar os dados para R2, análise, fit, tá lá. 1,1743 vezes 10 a nona. 1,17
43 vezes 10 a nona. 1,17 vezes 10 a nona. Está lá. 1,11 vezes 10 a 10, que é 111. Então, agora, quando você compara os nossos resultados para D1 com o valor teórico, nós obtivemos 173 e o valor teórico é 211 picômetros, né? Vamos olhar para o valor que a gente obteve, 111 picômetros, e o valor teórico 126. Então, claro que a gente teve um errinho, um desvio percentual aí, perto de 10%, né? A que se deve esse desvio? Primeiro, o manual sugere para a gente que, para a gente obter uma precisão maior, a gente meça os diâmetros D1 e D2 como procedi. Como eu disse para vocês, medindo o diâmetro externo, na sequência de medindo o diâmetro interno e fazendo a média. Tá? Além disso, na hora da gente fazer a calibração, os valores de raio-x sugerem que o valor teórico do raio do anel de interferência R2 para 7 kV é 15,4 milímetros, né, que dá um diâmetro de mais ou menos 31. E para a gente poder ajustar isso daí, eu tinha que ajustar os valores da voltagem de G1, que é o cilindro de Vernet, né? E de G4, que é a voltagem da grade, né? Então, eu teria que aproximar bem o valor dessa voltagem para 50 volts e aproximar de 300 volts a voltagem G4. Só que se a gente fizer isso daí, a gente aumenta demais a energia cinética dos elétrons que colidem no filme fosforescente, degradando o tubo. Então a gente evita chegar muito próximo de 50, tá? Mas se eu tivesse aumentado um pouco mais próximo de 50, a voltagem do cilindro de Vernet, aumentando perto de 300 o valor da voltagem da grade, e tivesse feito a medida dos diâmetros de forma mais apropriada, a gente teria certamente encontrado valores muito próximos a esse daí. Mas, de qualquer maneira, já justifica o resultado. Tá bom?